Bom dia! Aqui nós estamos para ouvir o que Deus tem para mim, o que Ele tem para você. É algo bom, é algo perfeito e é algo agradável. Mas eu ainda não sei, porque Ele irá nos dizer agora. E quando nós ouvimos e obedecemos, não nos arrependeremos. O que Ele tem para mim, o que Ele tem para você, Ele está aqui para nos entregar. Basta que eu e você fiquemos atentos e ouvindo o que Ele tem a nos dizer. Nós iremos receber e iremos viver. No nome de Jesus. Ó soberano e eterno Deus, Santo de Israel, Deus Todo-Poderoso, glorificado e exaltado seja o teu nome. Glórias e glórias nós te damos, Deus. Tu és lindo, tu és santo, tu és sublime, tu és poderoso, Deus. Tu és o autor e o consumador da nossa fé e nós agradecemos ao Senhor. Agradecemos ao Senhor porque tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Pai, o autor e o consumador da nossa fé, Deus. Perdoa nossos erros. Perdoa as nossas falhas, os nossos momentos de fraqueza. Somos falhos, errantes e pecadores, ó Deus. Mas queremos acertar, Pai. Queremos fazer a Tua vontade. Ajuda-nos, Senhor. Porque em meio a um desejo de acertar, muitas vezes erramos. E é só o Senhor para nos ajudar, para nos conduzir, para nos fortalecer. Ó Pai, muito obrigado. Porque o Senhor faz tudo isso e muito mais. Nos dê dominância. Nos dê, Pai, esse espírito humilde, esse espírito manso, palavras doces. Nos ensine a falar, Pai, como te convém. E que seja feita, Deus, a Tua vontade, aqui na terra, como no céu, em todo o tempo. No nome de Jesus. Glória a Deus. Nós estamos fazendo um estudo do livro de Isaías e hoje nós estamos no capítulo 5. Aqui, no livro de Isaías, o Senhor, Ele vai falar grandemente comigo e com você. E através dessa leitura, o Senhor, Ele nos passará grandes entendimentos. Olha o que a palavra de Deus, ela diz para mim e para você. Ele cavou a terra, tirou todas as pedras e plantou na sua vinha as melhores mudas de uva. No meio da vinha, construiu uma torre para vigiar e fazer um tanque para espremer as uvas e fazer o vinho. Ele esperava que a vinha desse uvas doces, mas acabou colhendo uvas bravas, azedas. Agora, habitantes de Jerusalém e de Judá, sejam os juízes entre mim e a minha vinha. Faltou alguma coisa à minha vinha? Houve alguma coisa que eu deixei de fazer por ela? Porque a minha vinha produziu uvas azedas ao invés de doces? Vejam o que houve com a vinha. Vou derrubar a cerca para que elas sejam transformadas em pasto, para que o gado derrube o seu muro, para que seja pisoteada. Ela vai se transformar num deserto, não será popada. O mato e os espinhos crescerão por toda parte. Darei ordem às nuvens para que não derrame chuva sobre ela. O que eu acabei de contar a vocês é a história do povo de Deus. Israel era a vinha do Senhor. Israel era a vinha do Senhor Todo-Poderoso. Sua bela propriedade, ele esperava um povo justo, mas houve derramamento de sangue. Ele esperava que fizessem o que era direito, mas acabou vendo a maldade e a exploração.
Ai de vocês que vivem comprando a casa e mais casas, propriedades e mais propriedades, até que não haver mais lugares para outros morarem. E vocês acabem se tornando os únicos donos da terra. Aqui, como nós podemos ver, Isaías ele nos conta como uma parábola, né? Que houve uma separação de um local, onde esse local ele foi limpo, ele foi trabalhado, e ali houve um plantio de uvas. A intenção deste que trabalhou nessa terra, que plantou esse pomar de uva, a intenção dele era colher uvas doces. Mas o texto ele é bem claro dizendo para mim e para você que não foi isso que aconteceu. Pelo contrário. Quando ele foi fazer a colheita, as uvas eram bravas. As uvas eram azedas. Ele fez a separação, ele fez o plantio, mas o crescimento, a germinação, o fruto, não foi o esperado. E nessa manhã, Deus ele quer falar comigo e com você. Muito mais, ele quer falar a você que é pai, a você que é mãe. Porque aqui, Isaías ele deixa bem claro que ele está contando uma história e que essa história é a história do povo de Deus. É a minha história, é a sua história. É a história daquele povo que estava escravizado no deserto, lá no Egito, e que foi retirado do Egito para ir para uma terra que manava leite e mel. Uma terra a qual eles não iriam mais ser escravos. A intenção de Deus era tirar aquele povo da escravidão e colocá-los no lugar perfeito, no jardim de Deus. Mas o povo se corrompeu. Eles adoraram outros deuses, eles murmuraram, eles reclamaram, eles pecaram e fizeram outros pecarem também. E aquilo entristeceu o coração de Deus. Por que hoje Deus ele quer dar um recado para os pais, para as mães? Porque o pai e a mãe, ele não faz acepção de filhos. Ele ama igual. Assim como Deus nos ama, o pai e a mãe, ele ama seus filhos igualmente. Porém, embora a educação seja a mesma, o cuidado seja o mesmo, quando eles crescem, muitos ficam azedos, bravos. E a culpa não é sua. Não foi a educação que você deu que foi errada. Não foi o ensinamento que você deu que foi o errado. Foi o coração que em algum momento se corrompeu por causa de alguma coisa. Quando nós vamos analisar a história daquele povo que estava no deserto, nós vamos verificar que, embora eles oraram pedindo para Deus para serem livres da escravidão, embora eles clamavam, não havia sinceridade no coração deles. Não todos, mas a maior parte, não havia sinceridade. Não havia amor verdadeiro por Deus, porque se houvesse, eles não tinham murmurado, eles não tinham se lembrado de quando estavam sendo escravos. Mas tinham o que comer. Quando nós estávamos lá no deserto, quando nós estávamos lá no Egito, pelo menos nós tínhamos o que comer. Moisés, você nos trouxe para o deserto para morrer de fome.
Entenda que se nenhum pássaro morre de fome, como Deus vai deixar a criação dele morrer? Quando eu digo para Deus que estou passando, vivendo algo que não é real, isso demonstra minha falta de amor, minha falta de temor a Ele. Porque a Bíblia ela é bem clara, ela diz que aquele que ama, ele lança fora todo medo. Deus ele sabe disso. Mas quando nós obedecemos, já chamamos a atenção dele. Quando nós murmuramos, atraímos a ira dele. E isso acontece muito na criação dos filhos. Alguns obedecem, alguns não se rebelam. Mas esses que obedecem, que não se rebelam, eles com certeza vão atrair a atenção de Deus e dos seus pais. Mas há um certo momento, nós precisamos entender. A obediência que muitas vezes nós temos em relação aos nossos filhos, será que eles nos obedecem porque nos ama? Ou será que eles nos obedecem por ter medo de perder alguma coisa que nós damos a eles? Porque se tem uma coisa que eu e você, que o pai, que a mãe, que o nosso Deus nos dá, é amor. E Ele nos ama igualmente. Mas quantos são aqueles que procuram a Deus só quando querem alguma coisa? Quantos são aqueles que só oram quando a situação está bem difícil? Quando as coisas estão boas, nem lembram-se de Deus? Assim é muitos filhos. Enquanto você faz tudo que Ele quer, enquanto você dá tudo que Ele pede, você é a melhor mãe do mundo. Você é o melhor pai do mundo. E quando você diz não? Quando seu filho te pede alguma coisa e você diz não, uma das primeiras frases que o pai e a mãe irão ouvir é: você não me ama mais? Ou seja, será que isso é amor? Será que foi a sua educação que foi errada? Ou será que os nossos filhos estão entendendo tudo errado? O povo de Israel entendeu tudo errado. Não, eu achei que o Senhor ia me tirar lá do Egito e eu não ia precisar passar pelo deserto. Filhinho, não pode fugir do processo. Para que haja uma transformação, para que haja uma grande transformação em todos os sentidos da minha vida e da sua vida, vai ter que ter uma prova, vai ter que ter um processo. E com Deus, a prova é de fogo. O fogo precisa queimar. E só o que é verdadeiro é que permanece. Por isso, nós temos os princípios a qual Deus nos ensina quando demonstramos um amor verdadeiro por Ele. E isso também pelas pessoas. Mas nos mandamentos o Senhor ele diz: amará teu Deus. Esse primeiro amor, ele precisa ser dispensado para Deus. Mas eu também preciso dispensar esse amor às pessoas. Amor esse que é paciente, que é bom, que é longânimo. Amor esse que não é invejoso. Amor esse que não maltrata. Amor esse que sofre. Amor esse que suporta. Amor esse que tudo espera. Espera o tempo de Deus. Porque quando você fala com Deus, Ele fala com você. Quando você ora, Ele responde às suas orações. O filho que é obediente, ele sempre vai atrair a atenção de Deus. O filho rebelde, ele também atrai a atenção de Deus. Mas muitas vezes,
o término, vamos dizer assim. Muitas vezes o término de um não vai ser igual ao término do outro. Isso não tem nada a ver com o que você ensinou. Tem a ver com as escolhas de cada um. Tem a ver com o que eles decidiram para a sua vida. Porque muitas vezes você pode ser um exemplo. Mas o seu filho, a sua filha, pode decidir dentro dela. Eu não quero ser assim. A Bíblia, ela nos ensina que a mesma palavra que amolece, ela endurece. Então, de acordo com a maneira que eu ouço uma palavra de Deus, ela pode amolecer meu coração, para que eu possa entender tudo que Deus tem para mim e nunca mais sair da presença dele. Mas eu também tenho que levar em consideração a educação, o ensinamento de pai, de mãe. Ele não tem nada a ver com as escolhas do filho, com a maneira a qual ele está ouvindo e recebendo. Porque há muitos que o coração vão se endurecer, porque não entenderam a maneira real com que Deus está falando, com que o pai está falando, com que a mãe está falando. E isso lhe causará dor, porque você vai ter que derrubar toda essa vinha para que ela possa germinar. E para que isso seja feito, você precisa crer em Deus. Porque a sua parte, com certeza você já fez. Aí o Senhor Jesus, ele diz, o impossível é só Deus que pode fazer. Então não se preocupe. Simplesmente ore. Simplesmente creia. Porque se tem uma promessa que Deus fez para mim e para você, é creia. Creia no Senhor. Porque vai ser salvo você e a sua casa. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Quando Deus abençoou Abraão, ele abençoou Abraão e a descendência dele. Eu sou descendência de Abraão. Os meus filhos são descendentes de Abraão. Se os seus filhos são descendentes de Abraão, que era filho do Deus Todo-Poderoso, temente ao Deus Todo-Poderoso, simplesmente creia, porque as promessas de Deus, elas não tardam, elas não falham. Deus é longânimo. Ele chega na hora certa, no momento certo, e Ele sabe como fazer. Não quero ser Deus na vida dos seus filhos. Deixa Deus ser Deus na vida dos seus filhos e na sua também. Porque tem momentos em que nós colocamos o nosso instinto maternal, paternal à frente de Deus. E nós não podemos fazer isso. Porque nós podemos nos queimar. Porque o fogo de Deus, ele é um fogo consumidor. Deus é justiça. Ele é amor, mas também é justiça. Então temos que tomar muito cuidado ao amarmos a Deus e amarmos os nossos filhos, os nossos familiares. Mas quando aprendemos com Deus, tudo vai dar certo. Receba esta palavra e tome posse de tudo que Deus tem para a sua vida através dela, no nome de Jesus. Ó soberano e eterno Deus, Santo de Israel, Deus Todo-Poderoso, obrigada, Senhor. Obrigada, meu Deus, porque a tua palavra diz, se tivermos fé como um grão de mostarda, iremos dizer para uma montanha, mova-te daqui e vai acolá. Isso se fará, ó Deus. Sabemos que o Senhor não está falando de um monte. Sabemos que o Senhor não está falando de um morro físico. Sabemos que o Senhor está falando de algo espiritual.
de problemas espirituais que muitas vezes tentam paralisar a vida dos nossos filhos, a vida dos nossos familiares, a vida daqueles que nos cercam, ó Deus. Mas se tão somente crermos no Senhor, se tão somente entregarmos os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas limitações nas mãos do Senhor, Deus, não há fronteira para aquele que crê. Porque a tua palavra diz que o fruto do Espírito Santo é a fé. E a fé é a certeza da espera daquilo que nós queremos, mas não estamos vendo. Oh, Deus, muito obrigada, Senhor. Porque nesta manhã o Senhor abriu os nossos olhos. Nesta manhã o Senhor tem nos iluminado, ó Pai. É só o Senhor para fazer isso. E quando nós nos aproximamos do Senhor, o Senhor se aproxima da gente. E quanto mais nos aproximamos do Senhor, seremos parecidos com o Senhor, Deus. Tira de nós tudo aquilo que não é parecido com o Senhor. Tira de nós, Pai, tudo aquilo que coloca imperfeição em nós. Nos ensina, Deus, a ser, a viver e a fazer segundo a Tua palavra. Que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, esteja na vida, na casa, no lar e na família. De cada um, Pai, que ouve, que obedece, que cumpre a palavra do Senhor, Deus. Eu sei que o Senhor hoje respondeu muitos questionamentos. Há muitos questionamentos que muitos pais faziam. E a partir de hoje, Deus, não farão mais. Porque é o Senhor quem está respondendo o teu povo. E eu sou grata a ti, Deus, por ter me escolhido para ser usada, para transmitir, Deus, esse recado do Senhor que é tão valioso para mim e para todos aqueles que querem cumprir os ordenamentos do Senhor. Muito obrigada, Pai. No nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quero pedir para você para clicar no joinha desse vídeo. Se ele te ajudou de alguma forma, compartilhe ele com outras pessoas. Sempre que eu e você ouvimos algo, Deus nos dá algo e nós compartilhamos, com certeza Ele irá nos encher cada vez mais. Porque quando eu entendo que o que Deus me deu é para eu transmitir para outros, Ele vai me dar muito mais. E quando eu tenho essa sede e essa fome da justiça de Deus, de aprender as coisas de Deus para compartilhar com os outros, com certeza, toda a minha vida vai ser transformada. E eu vou estar evangelizando, fazendo o ID do Senhor, muitas vezes até sem sair de casa. Então compartilhe essa palavra. Se Deus lhe fez lembrar de alguém, mande essa palavra para essa pessoa. Você pode ter certeza que Deus vai falar com ela. E assim, eu e você iremos crescer em graça e sabedoria na presença de Deus. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.